O governo federal lançou o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, que permite aos empregadores suspenderem os contratos de trabalho ou reduzir as remunerações e as jornadas em 25%, 50% ou 70% pelo período de até 6 meses. Mais de 18 milhões de acordos foram realizados dentro do programa entre abril e setembro, atingindo 9,7 milhões de trabalhadores, segundo o último balanço divulgado pelo Ministério da Economia. Muitos trabalhadores terão uma infeliz surpresa na hora do pagamento do 13º salário. Isso porque o período em que tiveram o contrato suspenso não será computado, o que poderá reduzir o valor do 13º se não trabalhou ao menos 15 dias de cada mês. A suspensão de contratos e redução de remuneração e jornada foram permitidos por meio do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda do governo federal. No caso dos contratos suspensos, os salários são cobertos pelo governo federal até o limite do teto do seguro-desemprego, de R$ 1.813, para funcionários de empresas com receita bruta de até 4,8 milhões. Já quem teve a jornada reduzida recebe o salário proporcional da empresa e um complemento relativo a uma parte do valor do seguro-desemprego. Em ambos os casos, os trabalhadores têm direito à estabilidade pelo tempo equivalente à suspensão ou redução. O cálculo do 13º é feito de acordo com o salário integral mais recente recebido pelo trabalhador e não pelo valor do benefício recebido durante a suspensão do contrato ou da jornada reduzida. Ou seja, mesmo que o trabalhador tenha recebido até o limite do teto do seguro-desemprego, R$ 1.813, a remuneração que conta para o pagamento do 13º é o salário integral que ele receberia no período. O que vai reduzir são os valores, não é a diminuição do salário nos meses em que o contrato foi suspenso, e sim o funcionário não ter trabalhado por ao menos 15 dias em algum mês do ano, porque esse passa a não ser contado. Isso significa que cada mês em que o profissional trabalhou pelo menos 15 dias, seja por ter o contrato suspenso ou a jornada reduzida, será desconsiderado no cálculo do 13º. Exemplo: um trabalhador que teve o contrato suspenso por 4 meses, sem trabalhar ao menos 15 dias no mês e com um salário de R$ 2.000 no mês de dezembro, deverá receber R$ 1.333 como 13º. Caso tivesse trabalhado os 12 meses do ano, esse valor seria de R$ 2.000. A conta do valor efeito é feita dividindo o salário integral por 12 e multiplicando pelo número de meses efetivamente trabalhados, a partir de 15 dias de trabalho. O cálculo é o mesmo no caso de trabalhadores que tiveram jornada reduzida. O 13º será impactado se ele tiver trabalhado pelo menos 15 dias em um mês. Se o funcionário ficou mais de 15 dias sem trabalhar dentro de um mês, aquele mês não conta dentro do cálculo. No caso de empregados que trabalharam, por exemplo, 2 ou 3 vezes por semana, é preciso somar os dias trabalhados em cada mês para verificar se o total chega a 15 dias. E então, contabilizar quantos meses vão contar para o pagamento do 13º. O empregado afastado por motivo de auxílio-doença recebe o 13º salário proporcional da empresa até os primeiros 15 dias de afastamento. Já a partir do 16º dia, a responsabilidade do pagamento fica a cargo do INSS. Funcionárias em licença maternidade também recebem o 13º salário. Desta forma, o empregador efetuará o pagamento integral ou proporcional quando admitidas no decorrer do ano, do 13º salário. O trabalhador temporário tem direito ao 13º salário proporcional aos meses trabalhados. Os trabalhadores domésticos também recebem o benefício. O imposto de renda e o desconto do INSS incidem sobre o 13º salário. Os descontos ocorrem sobre o valor integral do 13º salário, somente na segunda parcela. O FGTS é devido tanto na primeira como na segunda parcela. Já o Natal dos aposentados não terá o 13º salário. Vamos entender a situação. Uma das medidas tomadas em razão da situação de calamidade pública causada pela pandemia do Covid-19 foi a antecipação do 13º para aposentados. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, pagou a primeira parcela entre 24 de abril
e 8 de maio, e a segunda entre 25 de maio e 5 de junho. O calendário do recebimento foi dividido conforme o número final do benefício, ao passo que primeiro receberam aqueles que ganham até R$ 1.045, valor equivalente a um salário mínimo. Nota-se que a primeira parcela foi igual à metade do benefício e a segunda com o restante, com a possibilidade de haver desconto do imposto de renda. Sendo assim, os beneficiários podem não contar no final do ano com o dinheiro da tradicional gratificação de Natal, como é conhecido o 13º, já que os valores foram antecipados e podem já ter sido gastos. Nota-se que continuam recebendo normalmente os seus benefícios previdenciários. Não está em curso o pagamento de um 14º salário aos aposentados do INSS, mas existe um projeto de lei que sugere o pagamento extra do benefício neste ano, por razão da crise atual. Trata-se do projeto de lei 3.657 de 2020, apresentado pelo senador Paulo Paim, do PT, com a medida para aquecer a economia e melhorar as vendas do comércio no final de 2020 e início de 2021. Caso seja aprovado, o 14º salário do INSS será destinado a aposentados, pensionistas por morte, segurados que recebem auxílio-doença, auxílio-reclusão ou auxílio-acidente. O impacto da antecipação do 13º salário será sentido agora no final do ano, com mais de 30 milhões de pessoas que recebem aposentadoria ou algum tipo de pensão. Deixaremos de injetar neste final de ano mais de 35 bilhões de reais. Isso mesmo, 35 bilhões de reais que são gastos nesta época do ano. A questão é que, sim, a única diferença é que essa quantia foi antecipada e gasta, mas não com as festividades de um fim de ano e um pouco de lazer, e sim com remédios e despesas de um período onde a economia estava estremecida pela pandemia. O impacto será sentido principalmente pelo comércio, que depende deste aquecimento do mercado para capitalizar o caixa e logo após realizar o pagamento da gratificação natalina aos seus funcionários. Podemos então acreditar que esta conta não vai fechar e não estamos nem considerando a recessão criada pelo desemprego recorde causado pela desaceleração da economia por conta dos ajustes não realizados pelo governo federal e o impacto da pandemia do coronavírus que ceifou milhões de empregos também. Um outro ponto que devemos comentar é que sem esta entrada financeira para aquecimento da economia no final do ano, o número de empregos temporários, que sempre são gerados para suprir maior demanda da época, não serão criados, fazendo assim que o cinto se aperte cada vez mais. Para salvar a economia no meio do ano, o governo criou uma bola de neve que irá aumentar mais e mais a recessão no início de 2021. Ao passo que, se o governo injetar o 14º salário, conforme medida que está em análise no Congresso, o rombo fiscal de 2020 será sem precedentes. Para o governo, a situação do final de ano é: se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. E como sempre, quem vai pagar o pato é o pobre, pois não há uma perspectiva sequer razoável para este final de ano e início do próximo.